impera a apostasia. O normal hoje é que os cristãos não orem, que os cristãos não amem a oração, que os cristãos não amem a palavra. Esse é o normal. O normal hoje é que os cristãos sejam rasos da palavra, sejam verdadeiramente analfabetos espirituais. Esse é o normal. Essa é a prática cristã hoje. E nós não nos curvarmos a isso. Ainda anelarmos pelo Senhor. Ainda orarmos e pedirmos, Senhor, dá-me fome de Ti. Dá-me fome de Ti. Dá-me fome de uma vida piedosa, de uma vida devocional. É isso que nós precisamos, irmãos. Eu quero ler aqui Atos 2:42, como ponto de partida sobre aquilo que desejo compartilhar à medida que o Senhor me permitir. Esse texto, ele ocorre num momento muito especial aqui no livro de Atos. Eu diria que este versículo 42 do capítulo 2, ele é verdadeiramente um resumo de tudo que foi a igreja primitiva. Aqui está o resumo dela. Eu diria, aqui está a verdadeira ressonância da igreja primitiva. Tudo que ela viveu, tudo que ela creu, está aqui, nesse versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, eles perseveravam nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos conforme a necessidade de cada um. E diariamente perseveravam no templo e partiam do pão de casa em casa. Comiam com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Estão vendo, irmãos? Aqui nós temos o que eu tenho dito para vocês. Aqui nós temos a declaração do que eram os fundamentos práticos. Por isso que eu disse, a ressonância, a radiografia, se você achar melhor, da igreja primitiva está nesse versículo. Ou por que não dizer nesses versículos? Versículo 42 até o 47. Aqui nós temos o verdadeiro retrato do que eram aqueles irmãos. Eles haviam experimentado dois grandes acontecimentos. A igreja primitiva era muito poderosa. Por quê? Porque ela estava próxima do Senhor. Elas tinham um relacionamento íntimo, constante com o Senhor. Em 60 anos, se me falha a memória, isso daí caiu muito e vem caindo. Agora, para mim, isso vem diluindo, porque a população vai crescendo, mas isso é conjectura minha. O que é importante é cada um de nós vivermos na face de Deus. Trabalharmos 24 horas para Ele. Mas para isso nós temos que conhecer a vida de Cristo, conhecer a Bíblia, ser guiado pelo Espírito Santo e pregar, falar de Cristo. Nós temos que descontaminar a nossa carne. A gente só descontamina a carne se a gente se liberta desse mundo que jaz no maligno, diga-se de passagem. É um mundo de trevas. A cruz e o Pentecostes. Eles estavam na sombra desses dois acontecimentos. E essa igreja prosseguiu. Amados irmãos e irmãs, algo que nós precisamos compreender. Esses 4 fundamentos práticos, eles mostram para nós algo muito especial, porque lá, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 25, vocês se lembram muito bem. Nosso Senhor está ali no Monte Hermon, nas nascentes do Jordão.
E ele faz uma pergunta, que essa pergunta é crucial. Ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Nosso Senhor disse: não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. Vocês entenderam? Eu acho essa passagem muito importante. Porque em carne, Cristo pergunta. E Pedro responde correto. Mas não era Pedro que estava respondendo. Era o Pai, através de Pedro. Cristo identificou na hora e falou. Porque Pedro não podia saber aquilo. Isso é talvez uma prova assim forte do que é vida espiritual. Que você e eu, nós temos que ouvir o Espírito Santo. Ouvir. E esse mundo que nos... as questões da carne, o ego, que faz com que a gente não ouça o Espírito Santo. Eu luto toda hora com isso. O mundo quer me distrair, quer me atacar, me ataca melhor, quer me distrair, e através do inimigo. E a gente tem que superar isso para ficar na face de Cristo e poder compreender o que Ele quer que a gente faça. E só com o Espírito Santo, só com o novo nascimento, só com uma vida espiritual. Aí ele vai dizer sobre esta pedra, sobre ele, a igreja seria edificada. Aí disse para Pedro: dar-te as chaves do reino. E mais embaixo ele vai dizer assim: quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz. Eu fiz aqui um pequeno resumo desses textos. Quem quiser seguir Cristo tem que carregar sua cruz. Então, por que a igreja fala exatamente ao contrário, que não tem cruz para carregar? Está escrito na Bíblia. Versículos 13 aos versículos 25 de Mateus capítulo 16. Porque aqui nós temos os 4 fundamentos daquilo que chamamos fundamentos doutrinários. Tudo que nós temos em termos de escrito apostólico no Novo Testamento está fundamentado nessas 4 verdades: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E você vai ver que aqui em Atos 2:42, nós temos o quê? A prática cristã. A prática, doutrina e prática. Nunca, irmãos, nunca vamos experimentar um despertamento se nós não equilibrarmos doutrina com a prática. Porque a vida cristã, ela é equilibrada. Se nós temos a doutrina e não temos a prática, nós nos tornaremos cristãos intelectuais. Nós nos tornaremos cristãos racionais, porém nunca nós vamos ter sensibilidade espiritual. Vamos nos tornar muito mais religiosos intelectuais. Nós vamos simplesmente racionalizar a doutrina. E nunca enfatizaremos a prática. Nós enfatizaremos muito o conhecimento, porém nunca a devoção. Teremos um grande conhecimento sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino, mas nunca teremos a experiência do que é Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Por isso nós temos esses fundamentos práticos. Doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. O que nós podemos entender, irmãos, com esses 2 fundamentos? A vida cristã é equilibrada. Satanás, ele tem procurado destruir a prática cristã. Ele não pode destruir a doutrina. Ele não pode destruir Cristo. Ele não pode destruir a igreja. Ele não pode destruir a obra da cruz, como ele não pode destruir o reino. Mas ele vai procurar destruir a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Você quer acabar com uma igreja? Existe uma forma muito simples de você acabar com uma igreja. É só chamar os irmãos para orar. Vamos orar, irmãos. Chega no domingo de manhã. Quando você vê aquela grande multidão, você quer acabar com aquilo ali e fala: irmãos, amanhã nós estaremos orando. Uma igreja que não ora não é igreja. Ela pode ser tudo menos igreja. Uma igreja que não entende o que é a mesa do Senhor, ela pode ter o nome que quiser.